vamos com o nosso quarto bloco. Eu estava rindo, que eu estava aqui conversando, e um exemplo, né, de uma pessoa que nós conhecemos, que está estudando para concurso, e a gente está sempre falando aqui do contra-cheque, o contra-cheque, o contra-cheque, o olerite, e aí ele disse que fez o valor do contra-cheque que ele quer, né? E aí, quando dá uma preguicinha, ele olha para o contra-cheque, pronto, o futuro está ali, piscando. Aí vai e estuda mais um pouquinho. Adorei, é isso mesmo, né? Foco, 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 fé e coragem. A gente vai atrás aí de todo o resto, tá joia? Mas vamos voltar. Então, olha só, o que é que a gente está estudando agora? Agora nós estamos estudando os serviços de rede. E aqui em serviços, a gente já viu que era a funcionalidade da rede, tá? E aqui na funcionalidade da rede, nós vimos o primeiro, que era o serviço de FTP, que era a troca de arquivos entre computadores, o famoso download e upload, tá? Lembrando que, por padrão, exigem senha. Quando não exige, aí é o que a gente chama de FTP Anonymous. E, geralmente, no FTP Anonymous, a gente só deixa fazer download, tá? Lembra disso. Aí, em seguida, a gente tinha o serviço de web. E nesse serviço de web, antes o serviço de telnet, né? Que eu pulei aqui. Então, o serviço de telnet era a emulação de terminais, muito utilizado hoje para fazer suporte à distância, o uso legal, claro, tá? Aí depois nós tínhamos o serviço de web, que era a troca de páginas entre computadores. Aí cuidado, tá? Que o serviço de FTP era a troca de arquivos em geral, enquanto o serviço de web é a troca de um tipo específico de arquivo, que é a página ou o hipertexto. E aí nós vimos que a página ou hipertexto é o arquivo feito em HTML, que é uma paginazinha, tá? É uma linguagenzinha, própria para fazer páginas. E que a gente pode ter a página estática, que é aquela que vai mudar o conteúdo, mas só com provocação humana, ou dinâmica, que é aquela cujo conteúdo vai sendo construído na medida em que vai utilizando, tá? Vai sendo utilizada, tá? Aí nós tínhamos que a ligação entre as páginas era o hiperlink ou link. Aí o programazinho que nós usamos para visualizar as páginas é o browser ou o navegador. E os principais navegadores ou browsers são esses cinco que tem aí na tela, que cai sempre em prova, tá? O Internet Explorer, o Mozilla Firefox, o Google Chrome, o Opera e o Safari. Aí nós falamos que aqui nesse serviço nós tínhamos a ideia de site ou sítio, que era o conjunto de páginas relacionadas. A primeira página de um site é a homepage, e que a página que dá acesso a vários outros sites é o portal. Perfeito? Joia? Aí nós vimos que os protocolos usados por esse serviço de web são o HTTP e o HTTPS. Lembrando que a gente, na aula de segurança, vai estudar, na aula que vem, na verdade, né? Nós vamos estar estudando essa parte do HTTPS. Por que esse S, tá? E o URL era o endereço de uma página na web. Ou seja, lembrar que a URL começa no protocolo. Questão de prova da área jurídica. Se liga disso, tá? Então, a gente tem o endereço, a URL, começando no protocolo, ok? Aí a gente vai ter ainda aqui o próximo serviço, que é o serviço de e-mail. E aí eu disse a vocês que o serviço de e-mail era a troca de mensagens entre usuários, mas que para usar esse serviço, a gente tinha que ter um endereço de e-mail, perfeito? E esse endereço de e-mail, ele vai ser formado, né? Ele vai ser aí, digamos, um formato pré-definido para ele, pré-configurado para ele, vai ser o identificador e o servidor de e-mail, separado obrigatoriamente pelo @, que é arroba, tá? Se liga disso, perfeito? Isso também é questão de prova. Aí eu coloquei o meu e-mail como exemplo, manurolim@yahoo.com. Aí você já sabe que, no caso de um e-mail como esse, o significado, a leitura, é que em algum lugar do mundo existe uma máquina chamada yahoo.com. E nessa máquina chamada yahoo.com existe uma caixa postal, que na prática é um diretóriozinho chamado Manu Rolim. Quando você quer mandar mensagem para mim, você não manda para mim, para a minha máquina, você manda para o servidor de e-mail. Você deposita nessa caixa postal. E aí, quando for conveniente,
Quem de direito, aí entra, que no caso sou eu, entra nessa máquina e mediante usuário e senha, acessa essa máquina e mediante usuário e senha, visualiza o que foi colocado nessa caixa postal. Perfeito? Entenderam isso? Então, daqui a gente tira duas informações constantes em prova, que é, primeiro, o e-mail não é um serviço online. Porque o que é serviço online? É aquele no qual você tem duas partes, né, o emissor e o receptor, conectados simultaneamente. Então, veja que para o e-mail não há essa necessidade. E segundo, quando eu mando e-mail para alguém, eu não mando para a máquina da pessoa, tá? Eu mando para o servidor de e-mail, deposito na caixa postal. E aí, quem de direito vai lá e faz o acesso quando necessário. Perfeito? Joia? Posso passar? Aí nós vamos ter ainda aqui os tipos de e-mail. E nós vimos que são dois tipos básicos de e-mail. O cliente de e-mail e o web-mail, tá? O cliente de e-mail é um programa instalado na máquina do usuário. Com o intuito de quê? Com o intuito de controlar mensagens e contatos. Os dois principais são Outlook Express e Thunderbird, tá? Mozilla Thunderbird. E o webmail é aquele acessado através da web. Aí eu expliquei a vocês que existe a chamada sobreposição de protocolos e por isso que através da web eu consigo acessar os demais serviços, ok? Agora você precisa saber que tanto no cliente de e-mail quanto no webmail, nós temos aqui algumas características importantes. Primeiro, as pastas, que são criadas, né, que são geradas já no momento inicial, tá? Então, o que é que a gente tem por padrão nesse serviço? A caixa de entrada, os e-mails que chegaram. A caixa de saída, os e-mails que você tentou mandar, mas por um motivo qualquer ainda não foram enviados. A caixa de itens enviados, aqueles que realmente já foram enviados. Rascunho, aquilo que você ainda está preparando. E a lixeira, aqueles que foram apagados. Perfeito? Então, essas são aquelas caixas que costumam já estar presentes aí na maioria desses serviços, tá certo? Desses clientes de e-mail e web-mail. Perfeito? Até aqui tudo bem? Agora, vem cá. Lembrar que você pode criar suas próprias pastas em todos os dois. E que você pode criar regra para mensagem. O que é regra para mensagem? Eu posso colocar, por exemplo, a regra de que o que chegar do endereço do seu chefe, por exemplo, o endereço de e-mail do seu chefe, o que chegar, ponha de vermelho e ponha logo no topo da pilha, para você já ver de cara e já ir lá e responder, tá? Então, você pode fazer isso sim. Pode já criar essa regra para mensagem. Em todos os dois, tá? Tanto no webmail quanto no cliente de e-mail. Agora, saber que no cliente de e-mail e só nele, você pode ter várias contas simultâneas cadastradas. Pode. Você pode pegar um cliente de e-mail e cadastrar a conta, por exemplo, do Yahoo, a conta do Google, né? E pode cadastrar a conta do seu emprego, né? Do e-mail funcional. Pode. E aí, quando você pedir para visualizar as mensagens, ele vai lá, se conecta, baixa, pega, vai no outro, pega tudinho. Aí você pode organizar isso. Cria a pastazinha do Yahoo, cria a pastazinha do Google, cria a pastazinha do seu trabalho. Aí pode dizer, ó, o que chegar desse endereço, manda para essa pasta. O que chegar desse endereço, criar a regra, né? E aí, quando você pedir para ver a mensagem, ele já vai, baixa, tuf, bota na pastinha, baixa, puf, bota, baixa, já deixa tudo organizado. Pode, tá? Então, tudo isso você faz no cliente de e-mail. Beleza? Tranquilo? Posso passar? Agora, para cá. Lembrar que esse serviço de e-mail vai usar 3 protocolos aqui. Gente, isso tem no teu material. Mas cai tanto, que eu queria anotar com vocês. Vamos fazer essa observação? Anotem aí. SMTP. Responsável por levar, abre parênteses, enviar as mensagens da máquina do usuário, levar, abre parênteses, fecha parênteses, tá? Deixa eu repetir. Responsável por enviar, abre parênteses, levar, fecha parênteses, tá? As mensagens da máquina do usuário para
o servidor de e-mail. Beleza? Aí, POP e MAP, anotem para os dois. Responsáveis por trazer, abre parênteses, descarregar, fecha parênteses, as mensagens do servidor de e-mail para a máquina do usuário. Aí agora anote só para o POP. Agora só o POP. Traz a mensagem fisicamente, retirando-a do servidor de e-mail e realizando a leitura na máquina do usuário. Agora só o IMAP. Traz apenas uma cópia da mensagem. Mas a leitura é realizada no servidor. Beleza? Agora, vamos entender o que foi que você anotou? Ó só, vamos aqui naquele nosso desenhozinho, tá? Então, ó, toda vez, tanto faz ser o cliente de e-mail ou webmail, quando você apertar a teclazinha send, ou então enviar, obrigatoriamente você está usando o SMTP. Perfeito? Então, toda vez apertou a teclazinha send ou então enviar, pronto, está usando o SMTP. Qual é a ideia desse SMTP? Vai pegar a mensagem da máquina do usuário e levar para o servidor de e-mail. Perfeito? Então, essa é a função dele. Tranquilo? Agora, na hora de trazer, na hora de descarregar, aí a gente tem o POP e o IMAP. Se for o cliente de e-mail, por padrão usa POP. O webmail, por padrão, usa IMAP, tá? Então, suponhamos que eu esteja usando o Outlook Express para ver minhas mensagens de e-mail. Aí eu pego e decido ver minhas mensagens aqui, nessa máquina do estúdio. Por padrão, ele vai tirar a mensagem do servidor e trazer para cá, para essa máquina. E eu vou realizar a leitura aqui nessa máquina. Aí, quando eu chegar em casa, que eu for olhar as minhas mensagens, acho que eu vi aqui, eu consigo ver em casa? Não. Ele tirou do servidor e trouxe para essa máquina. Quando eu chegar em casa, eu vou ver outras mensagens, mas não mais as que eu vi aqui. Entendeu a ideia? Perfeito? Ah, então, no servidor POP, quando eu quiser ver todas as mensagens, eu tenho que ver sempre na mesma máquina. Lembre-se que isso já foi questão de prova, tá? Lembre-se que o servidor POP pode ser configurado para guardar uma cópia da mensagem. Pode, mas não é o padrão. O padrão é tirar do servidor e trazer para a máquina do usuário. E realizar a leitura na máquina do usuário. Perfeito? Até aqui tudo bem? Tranquilo isso? Aí, o que mais que eu preciso que você saiba, tá? Que esse POP, essa ideia do POP de trazer o arquivo para a máquina, era muito legal quando a gente usava aquele dial-up, por exemplo. Por quê? Porque aí existe a possibilidade de trabalhar offline. O que é trabalhar offline? Sem estar conectado. Aí, sem estar conectado, eu podia ler as mensagens que já tinham sido baixadas antes. Porque não eram arquivos na máquina, então eu entrava e lia normalmente. Assim como eu podia acessar, já digitar as mensagens que eu queria enviar, aí apertando enviar, ia ficando tudo na caixa de saída. Aí, quando eu terminasse de preparar tudo, eu me conectava. Aí ele pegava, tirava da caixa de saída, enviava e mandava para a caixa de itens enviados. Aí eu gastava menos pulso de telefone e provedor. Entenderam a ideia? Tá tranquilo? Beleza?
E o webmail, como eu disse, por padrão usa o IMAP. É por isso que quando você está usando Hotmail, Gmail, etc., o Hotmail mais não, né? Porque a Microsoft, ela unificou todos os serviços de e-mail dela sob o nomezinho de Outlook. Então, o antigo Hotmail agora é Outlook e Webmail. Cuidado com isso, tá certo? Vou até fazer essa ressalva aqui daqui a pouquinho, tá? Então, ó, estou usando lá o Outlook, o Webmail, estou usando lá o Yahoo, o Google, ou seja qual for. Onde quer que eu esteja, eu não vejo sempre as mesmas mensagens. Por quê? Porque eu não estou vendo nessa máquina. Eu estou lendo no servidor. Entenderam a ideia? Então, cuidado, isso cai demais em prova, tá? Aí, vamos fazer essa ressalva, que isso também já foi assunto de prova. Você tem o Microsoft Outlook. O Outlook Express e o Outlook Webmail. O Microsoft Outlook é um programa de scheduling completo, tá? O que é isso? É um programa onde você vai ter agenda, compromissos, contatos, e-mails, aniversários, e aí vai, datas importantes e por aí vai, tá? Então, o Microsoft Outlook geralmente é instalado junto com o Office, perfeito? É um programa de scheduling completo, agendamento completo, tá? Aí você tem o Outlook Express, que é o cliente de e-mail, geralmente instalado junto com o Windows, tá? E aqui gerencia contatos e mensagens. E o Outlook Webmail é o antigo Hotmail, que é exatamente o serviço de e-mail através da web oferecido pela Microsoft, tá? Ano passado, 2013, ela fez uma junção, né? Ela fez uma unificação, vamos assim dizer, de nomes, e aí por isso você tem o Hotmail mudando aí para Outlook Webmail, ok? Até aqui tudo bem? Aí nós vamos ter o próximo serviço, que é o serviço de IRC, que é a troca de mensagens online. Então, quando você está aí trocando mensagens no Mirk, você estava usando IRC, por exemplo, tá? Aí você vai ter o serviço de fórum, que usa o protocolo NNTP. Esse serviço de fórum, eu falei dele quando a gente estudou redes sociais, lá atrás. Estão lembrados? Qual é a ideia do fórum? O fórum é a troca de mensagens sobre um tema específico. Então, por exemplo, saiu o delegado do Piauí. Foi em 2014, eu acho que março, por aí, tá certo? Mais ou menos por aí, março, abril, por aí. Então, vamos supor que você ia fazer lá a prova delegado do Piauí. Aí você pega, entra lá nos fóruns, nos grupos de discussão, tá? E aí vão trocar mensagens sobre aquele concurso, sobre o concurso delegado do Piauí, PRIO, beleza? Até aqui tudo bem? Agora, o que é que vai acontecer? Lembrar que o fórum não é uma rede social. Primeira coisa. Lembre-se que não estabelece a relação diretamente no fórum. Geralmente, se você quer estreitar laços, você sai do fórum e vai conversar com a pessoa em um outro local. Geralmente, numa rede social, tá? Então, você não tem o fórum como uma rede social. A rede social geralmente oferece o serviço de fórum. Cuidado com esse trocadilho aí, tá? Outra coisa importante é você se ligar que aqui nesse fórum, você não tem um serviço online também. Eu posto a mensagem e quando for conveniente, os participantes do fórum acessam e veem as mensagens que foram postadas, tá? E uma outra coisa importante para você se situar aqui também é que nesse serviço de fórum, geralmente existe um moderador. Então, geralmente esse serviço é moderado. O que é isso? O moderador ou mediador pode ser um usuário destinado para isso ou pode ser um programazinho automatizado que vai tirar o descompassado. O que é isso? O fórum é sobre o concurso do delegado do Piauí. Aí o caba entra e começa a falar de política, religião, futebol. Isso sempre gera polêmica, né? Aí daqui a pouco o cara às vezes entra para agredir uma outra pessoa participante do fórum. Acontece. Então o que é que vai ter? O moderador vai lá e diz: ô amigão, vaza. Entendeu? Vai lá e bloqueia o cara. Então o fórum é um serviço moderado. Lembra disso, tá certo? Ou mediado, ok? Até aqui tudo bem? O feed geralmente vai trabalhar
em cima da plataforma RSS, tá? Deixa eu só beber aqui um golezinho de água. Então, aqui, o serviço de feed é a inversão na busca pela notícia. O que é que vai acontecer aqui? Ao invés de eu ficar indo no site olhar se a notícia apareceu, quando a notícia aparecer, eu sou avisada. Ou seja, é uma inversão, né? Na busca pela notícia, tá? Então, quando a notícia aparece, aí eu sou avisada. Como assim, Manu? Ó, eu cadastro, por exemplo, os sites das companhias aéreas, vamos supor, tá? Eu não tenho filhos, então assim, eu trabalho, meu hobby é botar a mochila nas costas e quando tem uma brechinha, aí dá uma fugida, né? Aí ali dá uma olhada em algum canto. Então, bota lá os sites das companhias para pegar promoção, que eu sou amarrada, tá? Então, vamos na promoção, vamos ali, pirangando, mas vamos lá. Então, cadastro lá os sites das companhias aéreas. Quando tem a mudança, eu sou avisada. Ao invés de eu ficar indo lá olhar, ei, teve mudança, ei, teve mudança, ei, teve mudança, entendeu? O que é que você precisa saber? Manu, eu sou avisado como? Varia. Não existe um padrão, é um serviço novo ainda, não existe um padrão. Então, tem site que avisa com pop-up na tela, tem site que avisa com SMS no celular, um post no Face, um post no Twitter, um e-mail, varia, tá? Não tem padrão. Lembrar que tem site que já permite que você escolha a área dele que você quer ser avisado. Por exemplo, eu só quero ser avisada de mudanças no site da parte de notícias. Quando tiver mudança naquela área, eu vou ser avisado. Tem site que não. Qualquer mudança, você já é automaticamente avisado, tá? E lembrar também que antes o programa, ele tinha que instalar um programazinho separado para feed. E de uns tempos para cá, o próprio navegador já tem. Então, se você entrar no Internet Explorer, ele já tem a guiazinha feed. No Firefox, a guia feed, tá? Aí você tem lá no Chrome, a guia feed, por aí vai, perfeito? Então, você não precisa mais por fora, você já tem dentro do próprio navegador, tá? Aglutinou os serviços da mesma forma. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Aí, ó, para cá. O outro serviço é o serviço de busca. E nesse serviço de busca, os principais serão o Google, o Yahoo e o Bing, tá? Então, os principais serviços aí são o Google, o Yahoo e o Bing. Aí, o que é que você precisa saber? Que aqui nessa busca, tá? A gente tem, só mais uma coisa, lembrar aqui que o Bing é o buscador da Microsoft, tá? Ele já tem aparecido em prova, cuidado com isso, porque muitos de vocês ainda não conhecem. Aí quando aparece em prova essa expressão aí, esse nomezinho, aí tem gente que, né, viaja um pouco, que é isso e tal. Então lembre-se que é o buscador da Microsoft, tá? Aí lembrar que para esse serviço de busca existem alguns operadores, cuja intenção é reduzir o conjunto do resultado, para fazer com que o resultado da busca venha mais preciso, venha mais objetivo, venha dentro do universo que o usuário desejava, perfeito? Que operadores são esses? Olha só, se eu pedir para buscar Porto de Galinhas, por exemplo, assim, ele vai trazer todos os sites, primeiro, todos os sites, todas as páginas que tem a expressão Porto de Galinhas. Aí depois ele traz o que tem só Porto, depois ele traz o que tem só Galinhas, depois ele traz qualquer coisa que tenha parecido com Porto de Galinhas, tá? Agora, se eu pedir para buscar entre aspas, e no caso aspas duplas, Porto de Galinhas, aí agora ele vai trazer apenas as páginas que têm exatamente a expressão Porto de Galinhas, escrita dessa forma e nessa sequência. Joia? Aí, se eu pedir para buscar com, mais, e ou end, Porto e Galinhas, agora ele vai trazer todas as páginas que tem a palavra Porto e que tem a palavra Galinhas. Agora escrito em qualquer contexto.
Então, se tiver, por exemplo, um anúncio de uma fuga de galinhas no Porto de Suape, ele traz. Porque tem a palavra porto e tem a palavra galinhas, perfeito? Agora, em qualquer contexto. Aí, se eu pedir com or, porto ou galinhas, traz agora o que tem ou um ou outro. Se eu pedir com menos, não é hífen, é menos, tá? Porto menos galinhas. Agora ele traz tudo que tem a palavra porto, mas nenhuma página que tem a palavra galinhas. Então, consequentemente, não vai trazer nenhuma porto de galinhas, tá? Aí você diz, Manu, mas não é a mesma coisa de procurar porto, não? Não. Porque se eu puser só porto, ele vai trazer tudo, inclusive porto de galinhas. Então, quando eu estou aí fazendo a exclusão, eu já estou dizendo, amigão, o que tiver porto de galinha, pelo amor de Deus, não traga para mim não, que eu não quero. Perfeito? Até aqui tudo bem? Posso passar? E ainda existe uma tagzinha que cai muito em prova, que é a tag site. Então, se eu pedir para buscar assim, porto de galinhas, entre aspas duplas, eu já sei que ele retorna todas as páginas que tem a expressão porto de galinhas escrito dessa forma e nessa sequência, né? Agora, se eu puser aqui a tag site, www.turismo.com.br. Aí agora ele vai buscar todas as páginas que tem, todas as aparições da expressão Porto de Galinhas escrita dessa forma e nessa sequência, mas agora só dentro desse site. Por quê? Porque você botou a tag site. Entendeu a ideia? Agora tem que ser assim. Site, 2 pontos, e em seguida o nome do site que você deseja. Ou seja, é praticamente um localizar aí dentro dessa página. Perfeito? Até aqui tudo bem? Posso passar? Então, com isso, a gente está acabando nosso módulo de redes. Aí, o nosso próximo módulo, eu já dei até aqui uma mostradazinha rápida, né? É o módulo de segurança da informação, tá? Nos seus editais, você pode encontrar como segurança da informação ou segurança de rede. Por quê? Porque hoje a informação, na maioria das vezes, está na rede. Se eu protejo a rede, estou protegendo a informação, tá? Então, pode aparecer um ou outro aí no seu edital, tanto faz. E o que é a ideia da segurança da informação? Quando a gente fala em segurança da informação, obrigatoriamente, a gente vai ter esses 5 princípios ou objetivos. E o que é cada um? A confidencialidade é garantir que só terá acesso útil aos dados quem deve ter. Qual é a ideia? Eu posso até ter acesso ao dado, mas se eu não tiver permissão, eu não posso entender. Agora, pegar o dado e entender, aí só quem tiver permissão. Entendeu a ideia? Entenderam? Daí eu vou repetir a frase. Garantir que só terá acesso útil ao dado quem deve ter. Eu, sendo você, até sublinhava essa palavrazinha útil, tá? Por quê? Porque, não é só ter acesso, é ter acesso útil ao dado. Aí só quem deve ter. Perfeito? Cuidado com isso, tá? E aí você também tem que se situar que nesse contexto, a gente tem aqui a diferença entre confidencialidade e confiabilidade. Lembra que eu já falei de confiabilidade? A confiabilidade era a capacidade da rede de se recuperar de uma falha. Estão lembrados? Dei o exemplo da fibra, da Embratel, dei o exemplo de um gerador. Estão lembrados? Pois bem, então confiabilidade é a capacidade da rede de se recuperar de um problema. Enquanto que confidencialidade é garantir que só terá acesso útil ao dado, à informação, quem deve ter. Ou seja, garantir que só vai pegar e entender aquela informação quem realmente tem autorização para isso. Ok? Até aqui tudo bem? E aí, gostaram da aula de hoje? Pesada, não foi? Meio técnica, não foi? Mas, eu sou capaz de apostar
que qualquer concurso que você vai fazer tem questões dessa aula de hoje, tá certo? Importantíssima, ok? Então, a gente aqui está acabando o quarto bloco, está acabando a aula, e aí no próximo aula a gente já começa com segurança da informação, se Deus quiser, tá? Então, até lá, gente, se Deus quiser. Tchauzinho.